O estoicismo é uma filosofia atemporal, acessível a todos, independentemente de classe social, status financeiro, cor de pele, orientação sexual ou inteligência. Esta antiga escola de pensamento ensina que o caminho para uma vida plena e virtuosa reside em focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. No seu cerne, o estoicismo enfatiza sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. A aplicabilidade universal do estoicismo é exemplificada por duas figuras notáveis da história, Epicteto e Marco Aurélio. Epicteto, nascido na escravidão, tornou-se um dos mais reverenciados filósofos estoicos após conquistar sua liberdade. Apesar de suas origens difíceis, ele dominou a arte da tranquilidade interior e do controle sobre suas reações aos eventos externos. Seus ensinamentos focam no poder do espírito humano para superar adversidades e viver de acordo com a natureza. No outro extremo do espectro, Marco Aurélio, um imperador romano, veio de uma das famílias mais ricas de Roma. Apesar de seu imenso poder e riqueza, ele aplicou rigorosamente o estoicismo em sua vida, esforçando-se pela virtude pessoal e pelo bem maior. Suas reflexões, conhecidas como meditações, fornecem uma visão profunda de suas lutas e triunfos ao aderir aos princípios estoicos. Tanto Epicteto quanto Marco Aurélio abraçaram o estoicismo em sua busca pela virtude e autocontrole. Eles lutaram contra vícios humanos comuns como luxúria, ganância, falta de controle e ansiedade. Eles disciplinaram suas mentes para gerenciar seus medos e preocupações, focando no que estava ao seu alcance mudar e aceitando o que estava além de seu controle. Por meio de suas vidas, vemos que o estoicismo não está vinculado às circunstâncias. É uma filosofia para todos, ensinando-nos a encontrar paz e propósito ao dominar nosso interior e viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Quer você seja um escravo ou um imperador, o estoicismo oferece orientações valiosas sobre como enfrentar os desafios da vida com graça e resiliência. Vamos mergulhar mais fundo nas vidas de duas figuras estoicas proeminentes, Epicteto e Marco Aurélio. Suas jornadas e a aplicação dos princípios estoicos em suas circunstâncias vastamente diferentes fornecem exemplos poderosos da relevância universal da filosofia. Epicteto nasceu na escravidão no primeiro século depois de Cristo. Apesar das condições adversas e da falta de liberdade pessoal, ele encontrou consolo e força nos ensinamentos do estoicismo. Após conquistar sua liberdade, ele dedicou sua vida à filosofia, ensinando que a verdadeira liberdade vem de dentro. Para Epicteto, as circunstâncias externas eram irrelevantes. O que importava era o estado da alma. Ele ensinou que devemos focar no que podemos controlar nossas próprias ações, pensamentos e reações e aceitar o que não podemos. Esse controle interior, argumentava ele, é a verdadeira fonte de liberdade e felicidade. Um dos ensinamentos mais profundos de Epicteto está encapsulado em sua famosa citação: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Esta ideia simples, mas poderosa, enfatiza a crença estoica na responsabilidade pessoal e no poder do indivíduo para moldar seu próprio destino, independentemente das condições externas. Epicteto incentivava seus alunos a cultivar resiliência, autodisciplina e uma mente calma, todos essenciais para superar adversidades e levar uma vida virtuosa. Em contraste marcante com as origens humildes de Epicteto, Marco Aurélio nasceu em uma das famílias mais ricas e poderosas de Roma. Como imperador de 161 a 180 d.C., ele tinha poder absoluto e acesso à riqueza e luxo inimagináveis. No entanto, em vez de sucumbir às tentações de sua posição, Marco Aurélio dedicou-se à prática do estoicismo. Seu reinado é frequentemente lembrado por seu compromisso com a justiça, o dever e o bem-estar de seu povo, guiado por princípios estoicos. As reflexões de Marco Aurélio, conhecidas como meditações, foram escritas como notas pessoais para si mesmo. Esses escritos revelam suas lutas e esforços para viver de acordo com as virtudes estoicas em meio às imensas pressões de governar um império. Ele constantemente lembrava a si mesmo da natureza transitória da vida, da importância da racionalidade e da necessidade de agir com justiça e integridade. Uma de suas citações notáveis: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força",
destaca a ideia central estoica de que o verdadeiro poder reside no autocontrole e na paz interior. Apesar de suas circunstâncias vastamente diferentes, tanto Epicteto quanto Marco Aurélio exemplificaram o ideal estoico de focar no que se pode controlar e aceitar o que não se pode. Epicteto, por meio de seus ensinamentos, mostrou que mesmo nas situações mais desafiadoras, pode-se encontrar liberdade e felicidade ao dominar a própria mente. Marco Aurélio, por meio de seus escritos e ações, demonstrou que poder e riqueza não precisam corromper, mas podem ser usados virtuosamente se guiados pela razão e por princípios morais. Suas vidas servem como exemplos poderosos de como o estoicismo pode ser aplicado em qualquer situação, seja enfrentando as dificuldades da escravidão ou navegando pelas complexidades de governar um império. Ao seguir seus exemplos, podemos aprender a cultivar força interior, resiliência e um senso de propósito, não importa quais desafios enfrentemos. No coração do estoicismo estão princípios que orientam os indivíduos para uma vida virtuosa e plena. Esses princípios enfatizam a importância da sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. Ao aderir a essas virtudes, podemos enfrentar os desafios da vida com resiliência e clareza. Dois dos estoicos mais proeminentes, Epicteto e Marco Aurélio, incorporaram esses princípios em suas vidas, nos proporcionando lições atemporais sobre como viver bem. Sabedoria no estoicismo é a compreensão do que é verdadeiramente bom, mal e indiferente. Envolve reconhecer que nossos julgamentos e reações estão sob nosso controle, enquanto eventos externos não estão. Epicteto ensinou que devemos focar em nosso estado interno, esforçando-nos para manter a tranquilidade independentemente das circunstâncias externas. Ele enfatizava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Ao cultivar a sabedoria, aprendemos a ver as coisas como são e a responder adequadamente. Coragem é a virtude de enfrentar desafios e adversidades com firmeza e determinação. Tanto Epicteto quanto Marco Aurélio demonstraram essa coragem ao enfrentar suas próprias dificuldades e ao permanecer fiéis aos princípios estoicos. Epicteto, que suportou as dificuldades da escravidão, ensinou que a verdadeira coragem vem de dentro e que devemos enfrentar nossos medos e ansiedades com calma e racionalidade. Marco Aurélio, como imperador, lidou com inúmeras crises e pressões, mostrando coragem ao governar com justiça e sabedoria, mesmo em tempos difíceis. Justiça é a virtude de tratar os outros com equidade e respeito. É sobre reconhecer nossa interconexão e agir pelo bem comum. Tanto Epicteto quanto Marco Aurélio enfatizaram a importância de contribuir para a sociedade e cumprir nossos papéis com integridade. Marco Aurélio, em particular, viu sua posição como imperador não como uma oportunidade para ganho pessoal, mas como uma responsabilidade para servir seu povo. Ele acreditava em liderar pelo exemplo e tomar decisões que fossem justas e benéficas para todos. Autodisciplina é talvez a mais pessoal das virtudes estoicas, envolvendo a regulação de nossos desejos e impulsos. É sobre exercer controle sobre nossas ações e emoções, resistir a tentações e manter o foco em nossos objetivos. Epicteto, que havia suportado as dificuldades da escravidão, sabia da importância da autodisciplina em primeira mão. Ele ensinava que ao dominar nossos desejos e impulsos, podemos alcançar verdadeira liberdade e paz de espírito. Da mesma forma, Marco Aurélio praticava autodisciplina ao aderir a um estilo de vida simples e moderado, mesmo em meio aos luxos da corte imperial. Juntas, essas virtudes formam a base da prática estoica. Elas nos guiam em nossas interações com os outros, em nossa resposta aos desafios e em nossa busca por uma vida significativa. Ao focar no que podemos controlar nossos pensamentos, ações e reações, podemos cultivar um senso de paz interior e resiliência. Os estoicos acreditavam que ao viver virtuosamente, alinhamos-nos com a ordem natural do mundo, levando a uma vida harmoniosa e plena. Epicteto e Marco Aurélio demonstraram através de suas vidas que esses princípios não são meramente teóricos, mas práticos e alcançáveis. Seus ensinamentos nos lembram que, independentemente de nossas circunstâncias, temos o poder de escolher como respondemos aos desafios da vida. Ao abraçar a sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina, podemos navegar nossos caminhos com propósito e integridade.
À medida que nos esforçamos para incorporar essas virtudes, podemos olhar para o exemplo desses grandes estoicos para inspiração. Suas vidas nos mostram que é possível viver bem, independentemente dos obstáculos que enfrentamos, e que a busca pela virtude é uma jornada que vale a pena empreender. Um aspecto fundamental da filosofia estoica é a prática da aceitação e indiferença em relação às coisas além do nosso controle. Este princípio nos ensina a focar no que podemos influenciar nossos pensamentos, ações e reações e a aceitar com equanimidade o que não podemos mudar. Ao cultivar essa mentalidade, podemos alcançar um senso de paz interior e resiliência, independentemente do que a vida nos traga. Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo, enfatizou que a verdadeira liberdade vem de dentro. Ele ensinava que nosso bem-estar depende não das circunstâncias externas, mas de nossa capacidade de controlar nossas respostas a elas. Um de seus ensinamentos mais famosos é a dicotomia do controle. Compreender que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Ele instigava seus alunos a focar em suas próprias ações e atitudes, em vez de se deixar perturbar pelos eventos externos. Epicteto ilustrou esse conceito com a analogia de um arqueiro. O arqueiro pode controlar sua mira e esforço, mas uma vez que a flecha é lançada, o resultado está fora de suas mãos. Da mesma forma, devemos fazer o nosso melhor em todos os nossos empreendimentos, mas aceitar que o resultado final muitas vezes está além do nosso controle. Ao focar em nossas próprias ações e deixar de lado a necessidade de controlar os resultados externos, podemos manter a tranquilidade e reduzir a ansiedade. Marco Aurélio, o filósofo rei, também praticava e pregava este princípio. Apesar de ser um imperador com imenso poder, ele reconhecia os limites de seu controle. Em seus escritos pessoais, conhecidos como Meditações, Marco refletia sobre a importância de aceitar o que está além de seu controle e focar em sua própria conduta. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Este poderoso insight encapsula a crença estoica na importância do controle interno e na futilidade de se preocupar com fatores externos. Tanto Epicteto quanto Marco Aurélio ensinaram o valor de ser indiferente às coisas que não afetam verdadeiramente nosso caráter ou integridade moral. Isso não significa ser apático ou indiferente ao mundo, mas sim manter um senso de desprendimento das coisas que estão além de nossa influência. Ao fazer isso, podemos evitar o sofrimento desnecessário e manter nossa paz interior. Por exemplo, não podemos controlar o clima, as ações dos outros ou os resultados de muitos eventos em nossas vidas. No entanto, podemos controlar como respondemos a essas situações. Se chover, em vez de lamentar o mau tempo, podemos escolher desfrutar do som da chuva ou usar o tempo em casa produtivamente. Se alguém agir de maneira rude, podemos escolher responder com paciência e compreensão em vez de raiva. Ao focar em nossas respostas, nos empoderamos e mantemos nossa serenidade. O estoicismo também ensina que muitas coisas externas com as quais muitas vezes nos preocupamos, como riqueza, status e aprovação dos outros, são, em última análise, indiferentes. Elas não contribuem para nossa verdadeira felicidade ou virtude. Epicteto aconselhava que deveríamos ver esses externos como nem bons nem maus, mas simplesmente como coisas que estão fora de nosso controle. Essa perspectiva nos ajuda a priorizar o que realmente importa: nosso próprio caráter e ações. Ao praticar a aceitação e a indiferença, podemos nos libertar da tirania dos eventos externos e focar no que podemos controlar. Essa mentalidade nos permite enfrentar os desafios da vida com graça e resiliência. Aprendemos a aceitar o curso natural dos eventos e a permanecer firmes em nossa busca pela virtude e paz interior. Essencialmente, o estoicismo nos ensina que a chave para uma vida plena reside em dominar nossas próprias mentes e aceitar as coisas que não podemos mudar. Ao internalizar este princípio, podemos alcançar um profundo senso de calma e resiliência, nos permitindo enfrentar as incertezas da vida com confiança e graça. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é a ênfase no controle pessoal, especificamente, controlar nossa própria vontade, intenções, ações e reações. Este princípio afirma que, embora não possamos ditar as ações dos outros ou o resultado dos eventos, podemos sempre escolher como respondemos.
Esse foco no controle interno é o que dá ao estoicismo seu poder e relevância duradouros. Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo, acreditava que a verdadeira liberdade vem de dominar a própria mente. Ele ensinava que nosso bem-estar não é determinado pelas circunstâncias externas, mas por como as interpretamos e reagimos a elas. Segundo Epicteto, devemos nos concentrar no que está sob nosso controle, nossos pensamentos, crenças e decisões. Ao fazer isso, podemos manter nossa paz interior e integridade, independentemente do caos externo. Por exemplo, Epicteto enfatizava que não podemos controlar as opiniões dos outros sobre nós. Em vez de buscar aprovação ou temer o julgamento, devemos focar em agir de acordo com nossos próprios princípios e valores. Essa abordagem voltada para o interior nos permite permanecer firmes e inabaláveis pelos caprichos e opiniões dos outros. É uma forma de empoderamento, concedendo-nos a habilidade de manter a calma e a compostura diante da adversidade. Marco Aurélio, o imperador romano, ecoou esses sentimentos em seus escritos pessoais, conhecidos como as Meditações. Ele frequentemente refletia sobre a importância do controle pessoal e da autodisciplina. Apesar de seu vasto poder e influência, Marco Aurélio entendia que o único verdadeiro poder que possuía era sobre sua própria mente. Ele escreveu: "A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos." Este insight destaca a crença estoica de que nosso estado mental determina nossa felicidade, não as circunstâncias externas. Um exemplo poderoso da vida de Marco Aurélio ilustra bem este princípio. Como imperador, ele enfrentava constante intriga política, guerras e perdas pessoais. No entanto, ele permanecia focado em seus deveres e responsabilidades, buscando força em suas crenças estoicas. Ele praticava a autodisciplina, abstendo-se de excessos e mantendo um estilo de vida simples. Esse autocontrole o ajudou a navegar pelas complexidades de sua posição com graça e integridade. Os estoicos também ensinavam que devemos assumir total responsabilidade por nossas ações e reações. Isso significa reconhecer nossos erros sem auto-engano e esforçar-se para melhorar. Requer um nível de honestidade e humildade, reconhecendo que, embora não possamos controlar tudo, sempre controlamos como respondemos. Esse foco na responsabilidade pessoal é crucial para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Além disso, a ênfase estoica no controle pessoal se estende às nossas emoções. O estoicismo ensina que podemos treinar nossas mentes para responder racionalmente em vez de impulsivamente. Ao praticar a atenção plena e a autorreflexão, podemos desenvolver a habilidade de pausar e considerar nossas respostas antes de reagir. Essa regulação emocional é vital para manter a harmonia dentro de nós mesmos e em nossos relacionamentos com os outros. Na prática, isso significa que podemos escolher responder à raiva com paciência, ao medo com coragem e à adversidade com resiliência. Por exemplo, se alguém nos insulta, podemos escolher não levar para o lado pessoal e, em vez disso, responder com calma e compreensão. Se enfrentamos uma situação desafiadora, podemos focar no que podemos fazer para resolvê-la, em vez de sucumbir à ansiedade ou ao desespero. Ao exercer o controle pessoal, não só melhoramos nossas próprias vidas, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. Nossas ações e atitudes podem inspirar outros a adotar uma abordagem semelhante, criando um efeito cascata de mudança positiva. Dessa forma, o princípio estoico de controle pessoal se estende além do indivíduo, contribuindo para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Em última análise, o foco estoico no controle pessoal nos ensina que, embora não possamos sempre escolher nossas circunstâncias, podemos sempre escolher nossas respostas. Esta realização é empoderadora e libertadora, permitindo-nos viver com propósito, integridade e paz interior. Ao abraçar este princípio, podemos enfrentar os desafios da vida com confiança e graça, sabendo que temos a chave para nossa própria felicidade e realização. Ao refletirmos sobre os ensinamentos de Epicteto e Marco Aurélio, vemos que o estoicismo não é apenas um conjunto de princípios abstratos, mas um guia prático para a vida diária. Ao aplicar os ensinamentos estoicos, podemos cultivar resiliência, sabedoria e um senso de propósito, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com graça e integridade.